Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, pedindo nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui vem em nome de Deus, em nome de Jesus, Mestre querido, que a nossa irmã que vai fazer uso da palavra tenha o auxílio do alto, dos irmãos que aqui vêm, e que nós outros, assim, possamos absorver ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados nesses tempos conturbados, que tenhamos a fé raciocinada, forte, altiva, para que possamos alcançar dias melhores. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Que tenhamos aqui uma boa tarde de estudos, dando sequência ao tema que nós começamos na semana passada, que vem muito a calhar por causa do nosso tempo, né? Que nós estamos no mês de dezembro, as portas aí do Natal, que nada mais é do que o renascimento e a lembrança, e que é muito da mensagem de Jesus, né? Porque o grande objetivo é esse, é a mensagem que ele trouxe dos 30 aos 33 anos. Se nós não tivéssemos mais nenhum contato com a mensagem que ele trouxe, nas suas andanças, nas suas visitas, nas suas pregações rotineiras, né? Porque tudo era oportunidade de Jesus pregar e ensinar alguma coisa. Se só tivesse ele feito o Sermão da Montanha, nós teríamos toda a bagagem necessária para ter uma vida feliz aqui na Terra, para ter uma vida de sucesso, para ter um retorno à dimensão espiritual quando o nosso momento de partida chegar, muito feliz, porque nós teríamos feito e praticado toda a mensagem dele, porque está contido nessas bem-aventuranças, que foi o Sermão da Montanha, tudo que realmente é necessário para compreender a vida. E quem compreende a vida e faz a sua parte direitinho, praticando, né, aquilo que está compreendendo, com certeza terá um retorno feliz à pátria. Não tem o que temer, não tem nada que pensar a mais do que isso, a não ser um retorno feliz quando chegar o momento. E uma delas, eu escolhi para a gente trabalhar nessa semana, né, que foi semana passada e agora, porque tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, nessa questão aí de sermos brandos e pacíficos, resignados, né? O pacífico aí está nesse sentido da resignação, nesse momento que a gente está passando, e ter muito cuidado com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa irresponsabilidade nos relacionamentos sociais, né? Principalmente agora que nesse momento em que a gente vai entrar numa festa de família, né, que é uma comemoração mais voltada à religiosidade, ao sentimento religioso que cada um tem, aos afetos, né? Então, o Natal é festa de família, é festa de união, diferente do Ano Novo, né, que é uma exacerbação aí da alegria, de tudo, né? Não está muito ligada à religiosidade. Mas a festa do Natal, sim, porque nós estamos comemorando o aniversário do Mestre Jesus. E quando a gente vai a um aniversário, é comum levar presente. Todo mundo leva presente, né? Se for criança, então, a criança já vem ao nosso encontro olhando para a nossa mão. É porque ela não quer receber aqueles votos de saúde, ela quer o presente, né? Jesus também. Só que Jesus não olha para a nossa mão, né? Jesus olha para o nosso coração. Porque o presente dele está ali. O presente que ele quer
é exatamente a mensagem dele incorporada ao nosso coração, porque ela estando no nosso coração, ela está também na nossa razão, porque o sentimento e a razão estão sempre unidos, embora a gente tenda muitas vezes para um lado mais que para o outro, mas eles trabalham em conjunto, porque não há nenhuma atitude na vida que não seja pensada. Todas são. Porque isso é inerente, isso é independente da nossa vontade. A gente pode não dar importância ao que pensou e até querer anular e pensar outra coisa, mas o pensamento vem. É aquele primeiro vem, porque é a consciência e ela está ali conosco sempre, e ela que vai para a gente, conosco para o além, né? Ela vai com a gente para onde a gente for. Então, nós escolhemos isso porque a Terra está nesse momento difícil aí, exigindo uma reforma íntima de cada um de nós, exigindo um comportamento melhor, mais fraterno, mais solidário com as pessoas. E a gente tem que ver o que a gente anda fazendo por aí, porque nós estamos, parece, eu ontem ainda estava conversando com um rapaz na hora que eu fui comprar um remédio que terminou, eu fui comprar lá na farmácia. Aí a gente já estava falando a respeito disso, e falei, nós estamos vivendo, parece um momento na época de Jesus, quando as pessoas que estivessem com alguma coisa amarrada assim, ou na mão, alguma coisa coberta assim, amarrada assim, as pessoas não chegavam perto com medo que aquilo fosse lepra. Porque começava aqueles ferimentos, então eles amarravam, né, cobriam e tudo. Então as pessoas tinham medo de se aproximar e ser lepra. Eu tenho uma rinite alérgica que me faz tossir. De vez em quando aqui acontece. Parece que eu tenho às vezes eu fico com um pigarro, parece que eu sou fumante de uma vida inteira. Aí eu estava conversando com ele, quando eu tossi, eu falei, não precisa ficar com medo não, que não é Covid não, tá? Ele riu, ele falou assim, porque não tem característica de Covid, essa tosse mesmo não. Eu falei, olha, as pessoas estão com medo da gente. Eu até evito sair se eu estiver tossindo, porque realmente eu tomo um antialérgico antes, porque a gente tosse, as pessoas, né? Fica todo mundo apavorado. Vai dar para trás e se você tentar chegar perto... Olha a fraternidade aí. Gente, é um horror, né? Então, a gente está vivendo um momento de tantos medos, de tantas coisas. A gente não pode dar mole, realmente. Tem que estar atento. Mas, poxa, isso também, né? Eu vejo as pessoas ficarem apavoradas, né? Então, a gente não... E fala. Aqui, por exemplo, eu estou sem máscara, que eu estou fazendo, né? A palestra. Agora, você sai sem máscara na rua, a pessoa olha para você como se ela estivesse vendo um bicho feio, porque você está sem máscara, né? Então, as pessoas, no lugar de cobrarem a si mesmo as condutas próprias, estão cobrando dos outros, perdem tempo nisso. Ah, mas se ele está sem máscara, ele me põe. Você não vai morrer por causa dele, não, pode ter certeza disso. Né? A gente vem falando isso, eu não entendo os cristãos nessa vida. Eu não estou entendendo esse momento, os deístas, eu não estou. Eu queria entender. Eu queria entender aquele que não sai de templo, né, seja ele qual for, que está lá limpando cadeira de templo e acha que o inocente está pagando pelo pecador. Eu quero entender isso e não consigo. Às vezes eu fico até irritada com isso. Sabe, porque pessoas que... Sabe, não sai dali, é uma obsessão assim com o negócio de Deus, poderoso Deus. Tudo bem, mas cadê a fé que você tem nele? Cadê? Eu quero encontrar. Por quê? Se você acha que porque o sujeito está aglomerado lá na porta do bar, você vai sofrer por causa dele, você vai para um hospital, não vai encontrar leito porque ele não está ligando para nada, ele vai lá e vai usar o teu leito? Se você pensa isso, desiste de crer em Deus, amigo. Não creia, não. Vai ser ateu. Porque, olha, não dá para entender que essa justiça divina não funcione. Não dá para entender. Todos nós
crescemos em alguma religião, católico, protestante, seja menos budista, ou outros que não têm o Cristo, Jesus, como, né, como aquele modelo, né? Mas é também maravilhoso, e não é por isso que não vão ser salvos. Apenas Deus tem muitos nomes, né, nas religiões aí variadas. Mas tudo bem, se é cristão, se é Jesus, se acredita em Jesus como o filho mais perfeito, e não o único, mas aquele mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós, sim, é ele. Você acredita nele? Você acredita, né, no Deus? Ah, mas eu não sou religioso. Então, amigo, não é no Deus das religiões. Você acredita que há uma inteligência aí que criou todas as coisas? Porque se você não acredita, vai estudar física, porque os físicos acreditam. Todos eles, materialistas, tá? Mas acreditam, não no Deus das religiões, mas acreditam que houve um ser inteligente que criou, porque eles já provaram que o nada pode criar, o acaso não cria nada. Eles já provaram isso pela física. Então, eles sabem que tem um controle. Não sabem quem, nem admitem muito o Deus de religião, mas entende. Então, se ele está no controle de todas as coisas, ele está. Por que ele está? Porque os cálculos são matemáticos. Não é uma religião que está falando isso. São cálculos matemáticos nas leis da física. E que a precisão é tanta que tem que ter uma inteligência no controle. E isso eles que descobriram, não foram as religiões, não. Então, se tem esse controle está no universo inteiro. Como isso vai acontecer? Se nas religiões, cada um que foi, né, criado ali em alguma religião, ouviu sempre a mesma coisa. Eu comecei na Igreja Católica, fiz catecismo, ouvia isso. Fui alfabetizada numa escolinha na Igreja Presbiteriana de Friburgo. Eu fui alfabetizada lá, tinha uma escolinha. Eu também ouvia isso lá. E depois, no Instituto Lúcis, quando fui aluna do Instituto Lúcis, que era uma escola espírita, né, também ouvia a mesma coisa lá, quando se falava em assuntos de religião, né, estudando a doutrina espírita mais ainda, porque é logo o início do livro que é a primeira pergunta, o que é Deus? Ouvia o quê? Os atributos de Deus. Todos ouviram a mesma coisa, sem metáfora, sem alegoria. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom. Isso é o que a gente ouviu, todo mundo ouviu. E decorou. Eu decorei isso lá atrás. Pois é. O que é onipotente? Pode tudo. O que é onisciente? Está vendo tudo. Tem consciência de tudo. Onipresente, o que é? Está em todos os lugares. Presente em todos os lugares. Então, ele pode tudo, vê tudo e sabe tudo. E aí a outra fecha essas virtudes. Soberanamente, olha o advérbio. Soberanamente, não tem nada acima disso. Soberanamente, justo e bom. Fechou. Aí, que dê justiça divina, que deixa o inocente pagar pelo pecador. Me mostrem outras religiões, eu quero ver aonde que ela está. Na doutrina espírita, a justiça divina se revela através das reencarnações. É ali que ela está. Então, quem não é reencarnacionista, não sei como consegue conciliar Deus e a injustiça de uma criança de 3, 4 anos ser estuprada e morta pelo padrasto, pelo pai. Eu não sei como podem. Eu respondo pela lei da reencarnação. Eu respondo que é a justiça divina se fazendo através
do livre-arbítrio de alguém ruim, que é relativo, mas que aquela criança não é um inocente, não. É um espírito milenar resgatando um passado delituoso, onde toda a família está envolvida. Se eu não pensar dessa forma, através da lei da reencarnação, eu não consigo explicar isso. Se alguém consegue, que bom, eu não consegui. Vim a entender isso através da doutrina espírita. Agora, aí, aquela criança que é inocente, aquela alma que está encarnada ali não é criança, é um espírito milenar devedor, desobediente às leis de Deus, que no momento está criança, num corpinho infantil, né? Aí dá para eu entender, mas fora isso, eu não consigo entender que aquela criança, se ela fosse criada na hora que ela nasceu, ela seria uma criança inocente e que Deus, sendo onipotente, onisciente, onipresente, ia ver tudo e assistir tudo e não ia fazer nada. Se eu pudesse assistir, eu não ia assistir, eu ia matar o sujeito, Deus que nos livre de uma situação dessa. Mas ninguém ia assistir passivamente uma coisa assim e não fazer nada, né? Então, por que ele não faz? Ele pode. Ele pode, que ele pode tudo, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo e não faz por quê? É aí aquela historinha do Epicuro. Se não faz, é ruim? Não, ele não é mau. Ele é soberanamente justo e bom, então tem que ter uma explicação para isso acontecer. Como tem que ter para mim uma explicação, de eu também estar obediente aos protocolos e de higienização, de proteção de tudo, e o outro que não está se importando nem um pouco, está aglomerado, fazendo suas compras numa sofreguidão horrorosa, até mesmo nos seus lazeres aí, nas praias e tudo, que ele me impeça de ter um leito no hospital, que ele pegando me coloque, eu morra e ele vai ficar aí belo e formoso. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode, não combina com a justiça divina, não combina. Por isso que quando Jesus fala sede brandos e pacíficos, é uma obediência a essa lei na certeza de que isso não acontece, porque Deus está no controle daquilo que não está no nosso controle. Então, Ele não vai permitir, se acontecer, né? Ah, eu peguei de fulano que está na balada, eu estou cansada de ouvir isso. Eu peguei de fulano que está na balada e quase morri. Não morreu porque não estava na hora, amigo, porque se tivesse na hora, você ia morrer. Entendeu? Ah, porque não vai antes da hora se você não tiver responsabilidade naquela morte. Você não tem. Pô, você está fazendo a sua parte, seu protocolo de segurança, tem consciência que está fazendo. Aí você pega de alguém que não está nem aí para isso, você teria que pegar mesmo. Quantas pessoas estão se perguntando, gente, eu não botei a cara na janela e eu peguei, como? E tinha que pegar, meu amigo, alguém levou para você. Porque ele também não voa, não, e nem pula, que ele não é atleta, o corona. Porque tem gente que está achando que ele é atleta, né? Que ele sai dando saltos ornamentais e vai te pegar lá do outro lado da rua, né? Se a pessoa estiver sem máscara. Então é tanta ignorância e tanta desinformação a respeito do assunto, e não sei porquê, porque o que mais tem aí é gente, né, na internet explicando os médicos, e não dá muito para entender. Mas a única coisa que a gente bate na tecla é essa questão da pessoa achar que o inocente vai pagar pelo pecador. Eu não consigo entender isso, não dá para eu entender isso, negando toda a justiça divina, né? Então, nessa bem-aventurança, não é? Que sede brandos e pacíficos, está inserida nisso a compreensão dessas coisas, porque senão brando a gente não vai ser. A gente vai começar a sentir ódio pelas pessoas, a sentir raiva das pessoas que não estão fazendo a sua parte. É problema deles, não é problema nosso. Problema nosso é fazer a nossa. O problema deles é fazer a deles. Então, isso não é problema. Aí a gente começa a desenvolver raiva, ódio, rancor daquela pessoa
que está lá e você está com raiva que você está dentro de casa e o outro está lá na balada e depois ele vem botar em você. Gente, isso não vai acontecer. Você ia pegar de qualquer maneira. Todos nós corremos riscos o tempo inteiro. Indo a um supermercado, a uma padaria, isso é um risco normal. Risco com o qual nós vamos conviver durante muito tempo. Porque quem está achando que essa vacina vai resolver o problema, não vai resolver assim. Até porque nenhuma vacina tem proteção de 100%. Né? Então, a gente precisa compreender que a gente precisa ter fé no Criador que controla aquilo que para nós é incontrolável. E a atitude das pessoas é incontrolável para mim. Controlável para mim é a minha. A minha que é. A dos outros não é. Então, Deus é que vai cuidar disso aí, não sou eu. Eu cuido do que eu posso, né? Então, é muito fácil, às vezes, a gente ter, como diz aí, ó. Lábios que manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Então, quando a gente fica rendendo homenagem a Deus, e pensa dessa maneira, é uma hipocrisia, isso é uma heresia. Eu não entendo a mensagem de Deus, então, nem de Jesus, se eu penso dessa forma, como a gente está vendo a maioria aí pensar, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Então não adianta a gente falar, mas eu estou fazendo a minha parte, será que está mesmo? Preste atenção para ver se está, porque você não vai enganar Deus, não. Ele sabe se você não está fazendo. Né? Tá? Porque a sua consciência já te disse que você não está. Mas eu só fui ali naquela festinha. E daí, gente? Se tinha aglomeração, é uma desobediência à lei nesse ponto aí. Agora, depende também de como é essa aglomeração. Né? Aquilo que às vezes a gente chama de aglomeração pode não ser. Mas eu vi um monte de gente. Mas você sabe a situação que esse monte de gente está? Você estava lá para você ver? Os mecanismos de segurança, você estava lá? Não. Então, a gente tem que parar com isso, né? E ver a nossa parte. Ainda se você tiver que ir, vá com segurança. Igual que a gente está indo a um supermercado, a uma padaria, a uma farmácia, obedecendo os protocolos de segurança. Basta isso. Não é porque a pessoa não vai conseguir se isolar no mundo, senão você não vai a lugar nenhum. Não é por causa do corona, não, é por causa de tudo. Dos outros vírus todos, das bactérias que tem aí no mundo todos e que tem no próprio corpo e que com a baixa de imunidade ela se manifesta e te mata também. Então o medo e a insegurança realmente provocam as doenças em nós, né? Porque fazem o vírus eclodir, né? Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Está aí os aglomerados ali, os que estão na balada, são instrumentos. Que muitas vezes são eles que vão realmente nos transmitir, para quê? Para que a gente possa espiar as nossas provas. Porque aquele que não tem que passar por isso, não vai se contaminar. Nem estando, né, fazendo o seu trabalho dentro de casa. Né? Agora, aquele que está muito exposto, que não está obedecendo, aquele vai. Aquele vai se contaminar independentemente se ele tinha ou não que pegar. Porque ele não está tendo cuidado. Agora, quem está, não é isso. Então, isso aqui é de uma importância muito grande. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa,
e, consequentemente, bem mais meritória. Por que mais penosa? Porque você tem que entender isso. Você tem que perdoar isso. Ah, mas se ele estava na balada e me botou essa doença, ele foi um instrumento. Senão você não ia pegar. Então, a pena aí é essa. É de você entender isso, é uma pena muito grande. Né? É difícil. Semana passada a gente estava conversando, ainda estava falando com o senhor, que depois ele ficou conversando comigo, ele ainda falou assim, como é difícil a gente ter que perdoar aquele que nos prejudica. Eu falei, amigo, é difícil, muito. O mais difícil. Mas aí é que está, aqui, mais meritório. Perdoar, gente, é uma coisa simples e boba, é fácil. Agora, perdoar aquele que realmente nos prejudicou, perdoar aquele que está lá na balada se acabando lá e depois te põe uma doença, um vírus desse e você passa muito mal e às vezes até vai embora. É difícil. Mas você não foi porque ele fez isso. Estava na sua hora ele foi o instrumento. Agora, logicamente, que para entender esse processo, não é tão simples assim. Muitas vezes alguém faz umas perguntas para a gente responde uma coisa, a pessoa, não é possível ser assim. Pois é, porque essa compreensão é fruto de um processo longo de estudos imparciais. Ainda tem um estudo imparcial. Você não pode ir para estudar com a cabeça já cheia de conceitos, porque não vai aprender nada. É como aquele jovem que foi buscar um sábio para ele aprender sobre as verdades, sobre as leis de Deus. Aí ele falou, primeiro vamos tomar um chá. Trouxe lá a chávena, trouxe o bule, botou na mão dele e ele está entornando o chá. E aquilo transbordando e caindo, o jovem falou, mestre, já está cheia. Ele falou, é assim que você está. É desta forma que você está. Nada que eu te disser vai entrar. Nada vai te convencer. Nada vai conseguir chegar perto do que você procura, porque você está lotado de conceitos e preconceitos. E de conceitos que você já carrega e que está vendo que não estão servindo para você. Por isso que você veio me buscar. Agora, então, procure esvaziar isso aí. Procure se limpar e venha, porque a gente aí vai conversar. Então, quantas vezes a pessoa faz uma pergunta e você responde, a pessoa fala, você está doido, isso não pode funcionar desse jeito. Você tem uma explicação melhor para me dar? Se você não tiver, pensa na que eu estou te dando. Eu não estou te mostrando nem impondo verdades para ninguém. Agora, abra a possibilidade disso ser verdadeiro. Porque você não pode me provar também que não é. Isso é a lei, gente, da física, da ciência. Se você duvida de um fato, você acha que aquilo não é verdade, você só está achando, mas certeza você não pode ter. Porque certeza você só tem se você tiver prova. Você não tem prova? Então você só está achando, você não tem prova. Aí como que você pode dizer que eu estou errada? Eu também não posso dizer que você está errado, porque provas sobre algumas coisas dentro da doutrina são circunstanciais. Porque são espíritos, não tem matéria para provar. Então, são depoimentos e circunstâncias. Agora, se eu também não posso provar para você o que eu estou falando, mas você também não pode provar que o que eu estou falando não é certo, abra a possibilidade de ser. É uma hipótese, só isso. Agora, negar é estultice. Negar veementemente e afirmar que não é verdade é estultice. Por quê? Porque você não pode provar. Né? Então, como é que você sabe que eu estou errada ou que eu estou certa se eu não posso provar que estou certa, mas você também não pode provar que eu estou errada? Então, são possibilidades. E análise
à luz da razão e da lógica. É só o que se pede, Kardec só pede isso. Analise à luz da razão e da lógica e repila 99 mentiras, né? Se você tiver uma verdade, ou então uma verdade por 99 mentiras. Então isso aí é uma coisa muito lógica. É preferível você, né, abrir as possibilidades de ser do que você negar. Negar. Não, isso não é. Você tem prova que não é? Né? É o caso, inclusive, do que está acontecendo no nosso momento. Ah, porque esse remédio não serve? Você tem prova que ele não serve? Prova mesmo? Não, não tem. Tem que está em teste. Então tá, não tem prova que não é, então você não pode garantir nem que sim, nem que não. Né? Então são situações que a gente vai vivendo no dia a dia. Nós estamos num momento extraordinário. Esse momento está nos ensinando a pensar, a analisar e refletir. O que é isso? Flexão, vem da palavra flexão, que é virar, né? Flexionar-se, curvar-se. E refletir é se curvar para dentro. É ir no âmago da sua consciência, da sua análise. Isso é uma coisa muito lógica, né? Então, isso aqui é difícil? É. Perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Eu acho que isso aqui a gente tem que ler, botar, imprimir, botar na geladeira, num quadrinho, para toda hora ler isso. Toda hora. Não esquecer disso. Né? Porque nós estamos o tempo todo apontando para as pessoas, acusando todo mundo. Né? E mesmo que nós estejamos sofrendo os efeitos da inferioridade dos outros, não há inocente pagando pelo pecador neste mundo. Está lá muito claro, na Bíblia tradicional, quem gosta de ler, no Evangelho tradicional, quem come uvas verdes terá botos os seus dentes. A acidez da uva estraga os dentes. Quem come uvas verdes terá botos os seus dentes. E quem não come, não terá. Está tão claro, isso é uma metáfora. Porque lá está todo cheio de alegoria, o livro, e de metáfora. A doutrina espírita não tem isso, não. Metáfora, não. Ela explica as metáforas. Ela tira o véu das metáforas. Mas está muito claro. Entenderam? Então, é só uma questão de pensar. A vida é difícil. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. A gente só precisa ver isso. As bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Agora, o nosso problema é que a gente acha que bênçãos são obrigações de Deus para conosco. E aí a dor, não, a dor é injusta em cima de nós. Então a gente dá mais valor à dor e reclama mais do que se alegra com as bênçãos. Mas elas são em número muito maior, muito maior. Quando alguém perguntar se vocês estão bem, digam que estão ótimos, mesmo que não estejam. Sabe por quê? Porque é o melhor que vocês poderiam estar, mesmo que não esteja bom. Mesmo que as coisas não estejam bem. Tem uma frasezinha que se aplica muito bem a isso e é um ditado popular: nada é tão ruim que não possa piorar. Então digam que estão bem, porque pode piorar. Tá? E se não estão bem, foi o melhor que Deus encontrou para nós naquele momento. Assim como a criança que está passando por um problema qualquer ruim, uma febre grande aí, por causa de uma vacina que tomou,
ou uma dor por causa de uma cirurgia que fez, é um momento de você perguntar para ela se ela está bem, ela vai dizer que não. Mas os pais vão dizer que sim, que ela está ótima. Por quê? Porque aquele mal é pequeno perto do que poderia vir para ela se ela não tivesse passando aqueles efeitos ou de uma cirurgia ou de uma vacina que ela tenha tomado. Não é? Então, é essa questão, a gente precisa ter certeza que Deus nos ama. É o Pai maior. Assim como nenhum pai vai dar sofrimento ao filho, Deus também não dá sofrimento para a gente. Vamos isentar Deus dessas coisas. Deus é causa primária. Ele não é causa imediata de absolutamente nada. Não está lá jogando dados para fulano, beltrano ou ciclano morrer ou ficar doente. Né? A gente precisa de ter essa consciência lúcida para estar em paz, para viver mais em paz. E não para ficar nessa sofreguidão, nesse medo, nesse desconforto todo que o mundo está passando. Aí que a gente está vendo como que o mundo está, as pessoas no mundo estão distantes de Deus. Nesse momento a gente está vendo isso. Sabe? Estão perdidas. E cadê a fé que diziam que tinham? Eu estou querendo achar. Conversei ontem com uma pessoa, falei, cadê a sua fé, fulano? Cadê ela? Está onde? Onde você botou? Porque você sempre se disse muito cheia de fé. Sabe o que é isso? Fé cega. Fé cega. Porque os espíritas não aprendem a fé cega, eles aprendem a fé raciocinada. Qual é? É aquela que você tem certeza absoluta que Deus te ama e que vai te dar o melhor. E que mesmo diante da dor, da dificuldade, da morte, seja qual for o tamanho da sua dor, Ele estará com você. Ele estará te ajudando. Seja qual for o momento que você está passando. Então a fé que a gente tem é essa. Não é aquela fé cega que eu tenho fé em Deus e nada vai me acontecer. Você vai ficar para semente, amigo? Você nunca vai ter nada, você não vai morrer? Todos nós estamos de passagem nessa terra e em um momento a gente vai embora. Vai voltar para casa. Qual é esse momento? Nem a gente que escolheu as provas, a gente sabe o momento. A gente pode ter uma noção do período, mas do momento exato não. Porque a gente precisa que as coisas aconteçam no mundo para que as coisas também aconteçam para a gente. O que não está no nosso controle. Né? Porque o que está, somos nós que temos que fazer. Jesus ensina a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora erradamente sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade. A obediência e a resignação não é a negação do sentimento e da vontade. Olha só, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Por isso, isso tem que estar junto, isso tem que estar unido. Razão e coração. Sabiam que o coração é o primeiro órgão a ser feito na época da fecundação do ovo? 21 dias após a fecundação do ovo, após o espermatozoide se encontrar com o óvulo e fecundar esse óvulo e ele se tornar um ovo, para formar o embrião, que será um feto, mais tarde uma criança que nascerá, 21 dias após a fecundação desse óvulo se tornando ovo, o coração está formado. 21 dias. Sabe aonde que ele se forma? Na cabeça. Porque não tem corpo ainda. É lá, é na cabeça. Olha só. Olha como que cérebro e coração estão unidos, até nesse início. Depois o coração desce, vai para o lugar dele, quando o embrião começa a se formar.
Isso não sou eu que estou dizendo, não, é a ciência. É a ciência que explica isso. Então, é algo divino, é algo maravilhoso. Por isso que essas duas coisas inerentes a nós têm que estar unidas, razão e sentimento. A obediência é o consentimento da razão. Por quê? Porque você analisou, através do seu conhecimento intelectual, você analisou, através da sua razão, que deve obedecer. E a resignação é o consentimento do coração. Aí, no momento que você entendeu que você tem que obedecer, você se resigna. Amansa seu coração. Você se acaricia com isso. Tá? Você se torna manso e pacífico. Porque você vai ver que isso é o certo. Aí o que é resignação? Então eu vou me encostar num canto e vou rezar, esperar a morte chegar. Não, amigo, isso não é resignação. A resignação é a compreensão e a aceitação do fato, da doença, do problema, da dor ou do sofrimento. Aí você vai agir. Aí você vai ter força para agir. Vou procurar um tratamento. Vou procurar um médico, vou fazer a minha parte, vou ser obediente nesse sentido, mas jamais revoltado. Então, a resignação não é acomodação, ela é exatamente o contrário. Ela é coragem para seguir, para agir, para trabalhar em favor do bem-estar próprio dos outros. Então, é tão simples. Como complicam as coisas as pessoas, né? Por isso que sofrem, por isso que se desesperam, por isso que arrancam os cabelos, ficam lá infernizando a vida dos outros também. É falta disso aí, só disso. De compreender, obedecer e se resignar. Para poder agir. Aí sim, eu vou agir com toda a força que eu tenho, porque nós temos. Nesse momento, a nossa imunidade vai a uma altura, amigo, que vocês não podem nem imaginar. Isso foi provado por exames de ressonância. Foi provado pela ciência que a pessoa que tem fé, que a pessoa que acredita que ela pode melhorar, ela tem coragem. Ela não tem medo. E o medo baixa a imunidade. Então ela luta, ela tem coragem, ela vai lá, ela luta para ela melhorar. Ela resiste. A imunidade vai lá no alto. Isso já é meio caminho andado para ela se curar. E se ela não se curar, ela vai desencarnar? Porque tem que ir, um dia a gente tem que voltar. E aí ela vai também nesta segurança, na certeza que ela está voltando para casa, que só o corpo que morreu e que ela continua viva, atuando, fazendo até muito mais livre do corpo. A gente não quer isso, não quer. A gente quer ficar aqui por quê? Porque a gente tem muito o que fazer, porque é aqui que a gente prova, é aqui que a gente faz a reforma íntima, na compreensão, para depois a gente voltar e estar melhor. Volta vitorioso para a dimensão espiritual. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Gente, essa bem-aventurança está no jeito para nosso momento, né? A virtude da nossa geração é a atividade intelectual, mas o seu vício é a indiferença moral. Isso é nosso problema. A indiferença moral que causa a injustiça do mundo. Mas eu sempre repito, perdão, injustiça tem de sobra, mas injustiçado não tem ninguém. Porque não tem inocente pagando por pecadores. Porque se tivesse injustiçado, a justiça divina não estaria atuando e ela nunca deixa de atuar. Isso é simples assim. É um raciocínio lógico. Lógico. Quem é deísta, quem não é outra história, né? Mas quem é, não pode deixar isso de lado, né?
Digo apenas atividade intelectual, por que atividade intelectual? Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só os horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Que coisa bonita isso aqui, né? Não fui eu que escrevi, não, tá? Quem dera. Então, isso aí é tão verdadeiro, né, na nossa vida. Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Gente, toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Ainda ontem, né, essa palestra veio tanto a calhar, parece até que eu fiz por causa da conversa que eu tive ontem, mas ela já estava aqui, a gente começou semana passada. Nessa mesma conversa, a pessoa me contando sobre alguém que tem muito dinheiro, muita influência, inclusive influência política, mas teve que ficar dentro de um carro, passando muito mal, e teve que voltar para casa, porque não conseguiu assistência onde foi buscar. Então, olha, todo o dinheiro que tem, toda a influência que tem, todo o poder que achava que tinha, adiantou o que ali? Nada. E não adianta. É isso que está aqui, ó. Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. E está sendo. Nós estamos num momento extraordinário, eu não canso de falar isso, eu estou grata por estar vivendo esse momento, porque eu estou aprendendo tanta coisa, eu estou vendo quanta coisa eu tinha que aprender, e se talvez eu não estivesse passando esses momentos complicados, eu não ia estar aprendendo. Mas estou aprendendo muita coisa, eu estou tendo lição a cada segundo da minha vida. Então eu sou muito grata por essa oportunidade, muita. É um momento de muita dor e sofrimento? É. Mas a dor e o sofrimento ensinam muito mais a gente do que os nossos momentos de deleite na alegria. Muito mais. Porque a gente dá mais atenção. A gente é ferido pelo espinho na carne. O que Paulo falou, que a gente precisava, lá no Evangelho, Paulo de Tarso. Que a dor é o espinho na carne necessário para que a gente possa entender que ela existe. Né? E que ela é real para cada um de nós. Então, não adianta isso, orgulhoso, achar que porque ele tem dinheiro, porque ele é fulano de tal, porque ele vai... Não, é democrático. Olha, nós estamos num momento em que o nosso, entre aspas, amiguinho corona, é democrático. O maior exemplo de democracia ele está dando. Porque ele pega todo mundo. Né? Sem não tem, com ele não tem problemas étnicos, não tem problema de classe social, pega todo mundo, o rico, o pobre, o novo, o mais velho, tudo. Né? Então, isso é democracia do vírus, ele não tem esse negócio não. Tá? Então, todo orgulho, toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida, e está sendo. Está sendo. O orgulho nos induz a julgarmos-nos mais do que somos, a não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos tão acima dos outros que o menor paralelo nos irrita e nos aborrece, entregando-nos à cólera. Eu só imagino a raiva que fica uma pessoa, né, que passou essa situação tendo muito dinheiro, muita influência, né, social, e, no entanto, não pôde ser socorrido porque a fila estava grande. E aí? Né? É isso aí. Ó. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal, quando uma pessoa fica com ódio, né? Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza,
O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiria muita perseverança para serem extirpados. Ninguém quer fazer esforço para nada. Ninguém quer. Quer que as coisas cheguem de bem para ele, mas não quer fazer esforço nenhum, né? É assim que, propenso a encolerizar-se, sempre se desculpa com o seu temperamento, dizendo que essa frase aqui, que todo mundo deve ouvir de vez em quando, ó, meu natural é esse. Que bom, amigo, que você reconheceu que ele é. Mas você só precisa entender que você não precisa ficar com ele até morrer, não. Você nasceu para realmente melhorar isso, né? Muitas vezes culpando as pessoas de levá-lo a isso. É você que é culpado, você que me fez falar isso. Ora, meu Deus, depois reclama que sofre, né? A gente está sempre transferindo responsabilidade para os outros, apontando o dedo para os outros, né? Isso a gente não aprende, sofre e não aprende. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros, não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Eu tenho que ter responsabilidade e mérito daquilo que eu faço. Porque onde que está a minha responsabilidade se eu não tiver responsabilidade nenhuma nisso aí? Eu não tenho culpa de nada? Não, tem sim. Você tem culpa de tudo que você faz. Você escolheu fazer, ninguém mandou, você que quis, né? Um corpo deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Olha aqui. Você não pode mudar seu corpo. Se você tem uma teratologia física, você tem uma deformação, você não pode mudar aquilo ali. Você melhora, muitas vezes, através de uma cirurgia, mas não pode mudar. Ontem, por exemplo, passou um filme muito bonito na sessão da tarde, Extraordinário o nome, que é aquele garotinho que tinha uma aparência muito complicada, ele já tinha feito muitas cirurgias. Foi à noite? Então, que bom que lembrou. Eu achei que fosse de tarde, que eu vi só o anúncio, mas eu já assisti, mas ontem eu não vi, mas eu já tinha visto. Lindo, é um menino com um rostinho muito deformado, ele já tinha passado por várias cirurgias, e que ele era muito maltratado pelos amigos, por alguns meninos na escola. E ele ficou ali corajosamente enfrentando aquilo tudo, né? Porque ele teve chance de corrigir a parte moral se ele tivesse algum problema, mas ele tinha problema, era só no rosto mesmo. É muito bonito esse filme, vale a pena ver. O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Só por isso. O vício só existe porque ele continua vicioso. A hora que ele entender que ele tem que parar com isso, ele não vai ter mais esses problemas, né? Ele vai entender. Vai entender. Olha a parábola do filho pródigo. Foi até onde ele viu que dava, errando, fazendo tudo errado. Quando ele viu que até os porcos tinham mais do que ele resolveu voltar para casa. Qual é a metáfora? É aqueles filhos de Deus, como nós, que fazemos tudo errado o tempo todo a gente vai errando. Quando a gente vê que a gente está lá no fundo do poço, que não tem mais onde errar, que a gente não tem mais nada, a gente pega e encontra o endereço de Deus, né, que a gente havia perdido. Aí volta para casa. Aí as coisas vão melhorar. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Essa historinha vem a ilustrar o fato que a gente pensa assim, mas o que ela quer que eu faça? Que eu tenha sangue de barata? Que eu diga amém, tudo, minha dor, meu sofrimento, aquele que me prejudicou, aquele que me fez sofrer, que eu bata palminha para ele e dê flor para ele, né? Porque é assim que uma pessoa que das minhas relações fala para mim. Você quer o quê? Que eu dê flor para ele, bate palminha e dê um abracinho? Eu digo, não, porque você encontra o meio.
porque não é nem 8 nem 80. Caminha do 80 para o meio, caminha do 8 para o meio, que você vai encontrar um ponto de equilíbrio para você agir. Assim não vai dar. Porque ou é lá ou é cá, não é dessa forma. Então o Espiritismo não nos ensina a aceitação de tudo sem a compreensão para que aconteça a resignação, para que venha a luta, seja ela física ou moral. Pelo contrário, Jesus foi um homem revolucionário. Jesus não ficava abaixando cabeça para ninguém, ele ensinava, ele dava lições. Mas quando ele tinha que ser enérgico, ele foi. Quando a mãe dele foi lá buscá-lo, porque mandaram que ela fosse buscar Jesus, porque ele estava falando um monte de bobagem, né? Porque nem Maria compreendeu a missão do filho dela. Só mais para frente, no início não. Aí foi Maria com os irmãos buscar Jesus. Chegaram lá, Jesus estava pregando, fazendo uma das suas pregações. Avisaram para ele: mestre, sua mãe está aí e seus irmãos estão aí te chamando. Sabe qual foi a resposta dele? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Foi essa a resposta que ele deu. Ah, mas Jesus foi muito grosseiro. Não, ele só quis ensinar. Ele respeitava muito a família dele. Ele respeitava muito a mãe dele. Tanto respeitava que na hora da morte ela falou para ele, ele falou para ela quem deveria ser o filho dela. Então, é aquela história. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele aproveitou apenas esse momento para dizer que seriam todos aqueles que comungassem das mensagens do Pai Maior. Esses são meus irmãos e podem ser a minha mãe e o meu pai. Então Jesus dava lição, ele foi um homem revolucionário. Ele valorizou as mulheres o tempo inteiro, na época que elas não podiam nem falar em público. Para quem foi que Jesus apareceu quando ele voltou da morte, entre aspas? Para uma mulher, e que não foi nem a mãe, não é? Então, Jesus foi um homem extraordinário, revolucionário. Eu ainda não li esse livro, mas quero ler, do Augusto Cury, falando sobre que Augusto Cury estudou a figura de Jesus. Acho que foi ele, sim, foi ele, não foi? Acho que foi Augusto Cury, tem um livro maravilhoso sobre Jesus, 20 anos estudando a personalidade de Jesus. E ele constatou que personalidade extraordinária no mundo. Não é? Por isso que ele está lá na 625 como o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós. Então Jesus jamais nos ensinaria a obediência sem a análise da razão e balançar a cabecinha. Nada disso. Não, ser pacífico não quer dizer não reagir, não colocar suas ideias, não dizer que não está satisfeito com isso ou com aquilo. Ser pacífico não é isso. Vamos ver o que é ser pacífico. Está aí, ó. Contam as tradições populares da Índia que havia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região mais confiando no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada, continuou sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica,
mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada, vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Que história linda essa! Isso que a gente deve fazer, não é atacar, não é fazer mal a ninguém, mas precisamos nos defender. E isso significa defender as nossas ideias, as nossas causas, o que a gente acha certo fazer. Pela análise que fizermos com o uso da razão e da consciência. E não vamos temer consequências de fazer o bem, de fazer o que é certo. Porque o que não está no nosso controle, está no controle de Deus. Muita paz para todos. Tenham um excelente Natal. De reforma íntima, de reflexão sobre a mensagem de Jesus, porque isso é o que importa. É para isso que a gente comemora Natal. A gente não comemora Natal para a gente ficar bebendo e comendo até se fartar e morrer, não. É reflexão, porque nós precisamos de presentear o aniversariante. É para isso que a gente vai a um aniversário, para dar alegria ao aniversariante. E a alegria de Jesus é a sua mensagem em nosso coração e em nossa razão. Muita paz para todos.